operacional do comércio internacional. Então vamos começar. O tema de hoje é players no transporte internacional, tá? Eu selecionei aqui 3 dos principais transportes internacionais ou modais, porque são 5 no total. Não estão aqui aqueles que nós não utilizamos muito no Brasil, que é o dutoviário e também o ferroviário. Então, eu vou abordar marítimo, aéreo e rodoviário, que são os mais utilizados, tanto na importação quanto na exportação. Vamos lá começar? Primeiro, o marítimo, muito conhecido, muito fácil de visualizar, porque os navios são, por natureza, muito grandes, então nós identificamos rapidamente um veículo navio. O navio, gente, é um veículo transportador de pessoas e cargas. No nosso caso, a gente vai falar das cargas, das mercadorias. Então, quando a gente pensa no transporte marítimo, nós temos que pensar sempre no volume, no peso, porque um navio transporta muita carga, né? A capacidade de carga dele é altíssima. Eu estava assistindo um vídeo recentemente sobre o maior cargueiro do mundo e lá no vídeo há a informação de que ele pode carregar 24 mil TEUs. TEUs é a sigla para 20 Equivalent Unit, que significa um container de 20 pés. Tá? Então, se ele pode carregar 24 mil TEUs, ele pode carregar 12 mil containers de 40 pés, que é a metade dessa quantidade, simplesmente porque eu fiz uma conta matemática. Então, é importante lembrar que se você estiver vendo, ouvindo algo sobre container e falar TEU, T-E-U, é sempre o container, a unidade do tamanho 20 pés. Então, esse navio, né, do vídeo que eu estava vendo, que é da companhia Maersk Line, tem essa capacidade toda, né? Então, a gente lembra que é um veículo transportador de imediato com uma capacidade enorme de transportar as mercadorias. E então, alguns anos atrás, uma pessoa achou que, assim, bom, para transportar melhor as mercadorias no navio, precisava de uma embalagem, né, para que manuseássemos todas as cargas, e aí foi inventado o container, né, o container marítimo. No transporte marítimo, existem algumas figuras importantes. Eu trouxe aqui conceitos e vou explicar na prática, que é aqui no meu dia a dia, o papel de quem está mais em contato conosco no operacional. Tá? Então, o armador ou a companhia marítima é a figura, digamos assim, né? É a pessoa jurídica, é a empresa que geralmente é a dona do navio, mas não necessariamente ela é a proprietária do navio. Ela tem condição de fazer a operação de um navio. Então, existe então a possibilidade de um armador ou uma companhia marítima operar um navio que não seja dela, tá? Então, esse player, né, o armador ou a companhia marítima, é o player, digamos, de maior robustez no transporte internacional. O armador ou companhia marítima emite o próprio BL e ele pode fazer a venda do espaço do navio diretamente para um importador ou exportador. Tá? Isso é comum de acontecer. Tá? Depois dele, né, digamos assim, não exatamente na ordem, né, mas para e passo ali com ele, existe a figura do NVOCC, é uma sigla. Tá? O NVOCC é conhecido por um armador sem navio. Ele não é proprietário de um navio, mas ele oferece o mesmo serviço de um armador ou uma companhia marítima. Ele também emite o próprio BL, ele tem essa autorização e ele fica em contato com o armador. Se o armador é o dono do navio, é proprietário, ele também pode utilizar aquele mesmo navio através de uma combinação comercial que eles tenham, tá? Que eles podem desenvolver entre si.
Então aqui, armador ou companhia marítima emite o próprio BL, NVOCC também pode emitir o próprio BL, ele tem essa condição e ele é sem navio. Tá? Esse NV é non-vessel, vessel, anota isso aqui, ó, vessel, vou até anotar aqui, é a tradução para navio no comércio exterior, tá? No comércio nacional. Mas a gente costuma conhecer como ship, o navio, né? Ou ship cargo. A gente não usa esse termo aqui, a gente usa vessel, que é uma palavra antiga, começa com a letra V, então essa letra V de vessel vem aqui no NVOCC, por isso que é non-vessel. Tá? Nós temos também um player que é a agência marítima. Preste atenção aqui, que é diferente a agência marítima da companhia marítima. Tá? A agência marítima está em contato com o armador, representando ele. Então, a agência marítima, que também pode emitir o seu BL, emitir o seu próprio BL, armador, NVOCC e a agência marítima. Tá ficando meio confuso, né? Mas não fica preocupado, não. A agência marítima, então, agencia a companhia marítima ou o armador. Tá? Eu gosto muito de falar a palavra armador em vez de companhia marítima, até para fixar para mim e para as outras pessoas, para que todos conheçam esse termo, que não é um termo muito conhecido no Brasil. É para quem já está em comércio exterior. Tá? Um dos armadores mais famosos foi Aristóteles Onassis. Aristóteles Onassis. O grego, né, ele era grego e pai da Atina Onassis, que até se casou e acho até que se separou de um brasileiro que fazia competições, acho que Doda, o apelido dele, competições olímpicas, equitação, alguma coisa assim, tá? E ela é filha única, né? Herdeira única, né? Então, um dos armadores mais conhecidos era uma pessoa física, né? Então, pode ser também, mas claro que a gente está falando de grandes volumes e grandes montas, então certamente tem uma pessoa jurídica envolvida aqui. A agência marítima, continuando, então, representa o armador nos países. Né? A agência marítima também emite o próprio BL, como nós estamos falando de carga, de importação e exportação de mercadorias, bens, produtos, então eu estou falando no conhecimento de carga aqui em cima. Para quem ainda não está familiarizado, BL é a sigla para Bill of Lading, que é o conhecimento de carga internacional para o modal marítimo. Então, BL simplesmente para ficar mais fácil para todos os envolvidos. A agência marítima cuida de uma parte importante que é da tripulação e dos interesses da tripulação de um navio, dos alimentos, das bebidas que vão, medicamentos, se o navio precisa de um reparo, tem uma necessidade durante a viagem, a agência marítima que representa o armador é quem cuida destes trâmites. Então, ela não faz só essa parte de suporte, de apoio, de atendimento para o armador. Ela também pode atender os importadores e exportadores naquela parte documental que também envolve, obviamente, se existe um BL, existe o embarque em si. Bom, depois desses três aqui, o próprio armador, tá, que opera o navio, o NVOCC e a agência marítima, esta figura aqui, este player, que é o agente de cargas, e isso eu quero que você tenha em mente, tá? Como o player muito ligado ao nosso dia a dia, eu vou marcar aqui, tá? Esse player aqui é do nosso dia a dia no comércio exterior, nas operações. É com ele que nós mais falamos. O agente de cargas está completamente envolvido no transporte marítimo. Tá? Ele não tem todas as atribuições, né? Ele não tem todas as atribuições de uma agência marítima, mas ele está muito envolvido aqui com o armador.
ele trabalha de forma independente de um NVOCC, por exemplo. Mas ele também pode falar com NVOCC. Mas o agente de cargas, agora entrando mais a fundo no papel dele, é quem negocia conosco, os gestores de comércio exterior, que representamos os importadores e exportadores, os espaços no navio. Então, vamos a um exemplo prático. Se eu estou cuidando de uma importação, eu preciso, né, no Incoterm, se o Incoterm for um FOB ou Ex-Works, né, que você já domina esse assunto, porque eu já falei sobre isso aqui. Se você ainda não domina, tem vídeo meu aqui sobre esse assunto. Você precisa aprender, porque daqui a pouco eu vou falar sobre a importância do Incoterms aqui no Marítimo e o papel do pessoal todo aqui, dos players envolvidos no Incoterms. Então, voltando, tá? Numa importação, se eu estou gerindo uma importação cujo frete é contratado por mim aqui no Brasil em nome do meu cliente importador, eu vou falar com o agente de cargas. Eu posso falar com a armadora, Ivana? Posso. Eu poderia falar diretamente? Sim, poderia, e já fiz isso, tá? Inclusive com a Maersk, do navio que eu mencionei aqui do vídeo que eu assisti. O agente de cargas é quem vai facilitar tudo para mim. Então eu vou com o agente de cargas conversar e vou contar para ele a minha demanda. Agente de cargas, eu tenho que trazer para o Brasil um container de 40 pés do tipo carga geral. Ele vai transportar 15 toneladas da mercadoria, por exemplo, medicamentos, tá? Aliás, eu vou trocar o produto porque medicamentos têm controle de temperatura. Então, vamos falar calçados. Eu vou trazer para o Brasil, repetindo, então, um container de 40 pés de calçados, mercadoria carga geral, 20 toneladas é o peso todo. Então, é do porto Gênova, na Itália, para o porto de Santos, no Brasil. Tá? E eu preciso para um embarque imediato, porque a mercadoria já está pronta. Cote para mim, por favor, um espaço no próximo navio possível e informe para mim os valores de frete e taxas, tanto lá na origem, que é a Itália, nesse meu exemplo, quanto aqui as taxas no Brasil também, porque é o destino. Então, o agente de cargas vai receber todas as informações e dados que eu tenho para uma carga específica de importação e vai falar com armadores, no plural, porque ele vai no mercado ver quais são os armadores que têm espaço e quais são os navios para atender a minha demanda. É assim que funciona. Da mesma forma, na exportação, eu tenho então um container para ser exportado para algum país, né, independente de onde seja, e vou no agente de cargas, que pode ser o mesmo ou pode ser qualquer um do meu relacionamento, da minha parceria. Eu vou no mercado buscar, se eu ainda não tenho essa parceria, se eu não conheço nenhum, e falo: agente de cargas, eu tenho um container de 20 pés para exportar de óleo de soja para o país na África, em Angola. Eu preciso, para consumidor final lá, então é um óleo já refinado. Eu preciso de cotação de frete marítimo para esse destino, passo as características para ele, e o agente de cargas vai então no mercado procurar as possíveis opções, né, junto aos armadores, ou até mesmo junto a um NVOCC aqui, ou até mesmo em uma agência marítima, né? Então eles se cruzam aqui ao trabalharem juntos e vai me oferecer uma cotação. Obviamente que ele vai colocar um overprice, que é o que ele vai ganhar aqui, a comissão dele, um preço, ele vai colocar o preço dele acima, porque esse aqui vai oferecer um preço para ele, e ele vai colocar o preço dele, né, para ele ganhar, para fazer toda essa gestão. Um agente de cargas não emite um BL necessariamente, mas ele cuida da emissão do BL. Se ele está falando com um armador diretamente, quem vai emitir o BL é o armador, então ele faz essa intermediação junto ao armador para pedir a emissão desse BL e fazer todo o acompanhamento de emissão
emissão de draft, né? Alguns termos em inglês, draft significa rascunho, tá? Então, a emissão de um rascunho do BL para verificação, e ele vai cuidar para que todo esse BL seja preenchido com os dados corretos de quando eu pedir a cotação para ele. Tá? Ele vai ficar responsável para receber também pelo frete e pelas taxas, tanto na origem quanto no destino, ou uma parte delas. Então, cada caso é um caso. Essa figura, então, esse player, vai ficar responsável por fazer a gestão do embarque internacional. Tá? São muitos os envolvidos aí e são muitos detalhes para se cuidar. Agora eu vou falar do Incoterms, a importância dele aqui. Como você já sabe sobre Incoterms agora, porque você aprende aqui comigo, qual é a responsabilidade do importador ou do exportador no Incoterms? Quando começa uma e termina a outra? Quando começa a de um começa quando termina do outro. Qual é o papel de um agente de cargas, de um NVOCC e o armador dentro do Incoterms? Isso tem que estar bem definido, porque para garantir a boa ordem da operação, o sucesso de uma operação, de um embarque internacional, alguém vai ter que cobrir a falta daquele outro que não está fazendo sua parte. Então, o Incoterm, FOB, CFR, CIF, Ex-Works, vai definir toda a atuação de um player no marítimo. Porque como a operação marítima é muito grande, a gente está falando de um veículo, que é o navio, que é muito grande, a operação portuária é robusta, a viagem é longa, são muitas cargas de uma vez só, precisa de muito controle e organização. Quem vai cuidar de tudo isso? Então não adianta nada se nós tivermos uma importação ou exportação muito bem desenhada e bem feita, se quando essa carga chegar no porto ou de origem de destino, não tiver o documento em dia. Ou se no caso do agente de carga estiver cuidando do BL e se o deadline, né, prazo limite de entrega desse BL para embarque junto ao armador não estiver cumprido. Então, foi o despachante que não cumpriu, foi o importador que não passou os dados para o despachante cumprir, o despachante aduaneiro, no caso, né? Então, tem que estar muito claro e definido o Incoterm e todos os envolvidos entenderem o Incoterm numa operação para que não saia nada errado e que, se tiver algum imprevisto, quem é que tem que tomar a providência, tá? Então, de uma forma geral, o que é importante você que está aprendendo aqui comigo saber? Que o agente de cargas é um player muito importante no transporte internacional marítimo, porque ele faz o contato direto com o armador ou a companhia marítima para tomar todas as providências para o embarque internacional ser realizado com sucesso. E quando nós pensamos em embarque internacional, nós estamos pensando em carga e em serviço, porque o agente de cargas só é muito bom se ele entregar um serviço muito bom também. Não adianta também você comprar bem ou vender bem, se for um exportador, tomar conta da mercadoria, da embalagem, se o serviço de entrega do seu produto na exportação ou de recebimento na importação não for muito bem feito pelo player agente de cargas. Então, tem que ser uma figura muito responsável, muito organizada nesse processo todo do embarque internacional. Ok? Se você tem uma dúvida sobre isso, escreve no chat que eu respondo no final desta live. Estou te aguardando. Agora eu vou falar para você sobre o embarque aéreo. Já dá para perceber aqui que é mais simples um pouco, né, do que o marítimo. Por que essa característica? Porque ele é muito rápido. Então vamos pensar agora saindo do porto e indo para um aeroporto. Um avião ainda é grande, claro, né? Mas ele é menor que um navio. E um avião, uma aeronave, né? Um avião cargueiro,
é um veículo também, da mesma forma que um navio. Só que ele tem mais flexibilidade, ele tem mais aeroportos do que portos, né? No Brasil, é mais viável, né? Mais possível que ele, se não pousar no aeroporto, pousa em outro. Aquele avião pode facilmente trocar de aeroporto no imprevisto, ou simplesmente a companhia aérea mudar de rota. Então, ele tem algumas nuances que facilitam, né, de uma forma assim, muito simplista, falando aqui, quando se comparado ao marítimo, a sua operação. Ele tem a característica de ser, né, um transporte aéreo muito rápido, para mercadorias urgentes, para mercadorias de alto valor agregado, produtos que tenham pouco volume, um pouco peso também, porque eu estou sempre pensando aqui no marítimo, nessa analogia, né? Produtos que requerem talvez um controle maior, né, de segurança, então um transporte muito seguro, e não quer dizer que não precise de seguro, né, de contratação de seguro internacional. Então ele, de uma forma mais simples, ele tem que ser simples porque ele é rápido, é uma das características principais do transporte aéreo internacional. Existe então o player, que é a companhia aérea, Latam, Lufthansa, Delta Airlines, Emirates, Qatar, a Turkish Airlines, que inclusive recentemente, eu vou dizer assim, uns 2 anos, foi considerada a melhor companhia aérea do mundo, né? Essas companhias podem ter aviões cargueiros ou aviões de passageiros. Eu estou em Goiânia, Goiás. Aqui o nosso aeroporto é uma zona secundária, então é um recinto aduaneiro, mas as mercadorias que chegam aqui não chegam em voos internacionais, tá? Elas chegam em voos nacionais ou domésticos. Tá? Então, para as mercadorias chegarem até aqui, teve um trâmite numa zona primária, porque aqui é zona secundária. Então, essas companhias aéreas que eu citei, chegam nos aeroportos como Brasília, Guarulhos, Galeão, Viracopos, nos grandes aeroportos, e aí as mercadorias saem dessas aeronaves e vêm aqui para Goiânia através da DTA, que é a Declaração de Trânsito Aduaneiro. Então, uma companhia aérea, tá, pode vender espaço diretamente para mim, gestora de operações de comércio exterior, que tenho um cliente de exportação de carne bovina resfriada, menos 4 graus Celsius. Tá? Já trabalhei muito com isso, por isso eu estou dando esse exemplo. Né? Sim, posso. Em que condição eu posso falar direto com a companhia aérea? Na condição de ter um volume que justifique e uma regularidade que seja interessante para a companhia aérea. Então, a minha experiência foi embarcar com a KLM para a Europa, Suíça especificamente, carne resfriada, as carnes nobres, resfriadas a menos 4 graus Celsius, direto, porque o embarque é semanal, é regular. Ele era regular, toda semana, naquele voo com o número tal, tinha uma metragem cúbica específica para este embarque que eu estou citando aqui, de carne bovina, né? Carnes nobres, é um produto de muito valor agregado, né? E o voo saía de madrugada, então a gente tinha uma condição assim de mais agilidade, fechava direto com o representante da KLM no Brasil, lá no aeroporto de Viracopos, na época, e a gente embarcava no cargueiro. Aqui em Goiânia não chega cargueiro, a pista não comporta, né? E não tem um cargueiro só para isso, um cargueiro internacional. Como aqui em Goiânia tem vários voos domésticos, então as cargas que vêm para cá vêm em aeronaves de passageiro. Tá? Nestes casos menores, diferente do da carne que eu citei, a gente também tem o agente de cargas, que tem um papel muito parecido com o do marítimo. Nós vamos então conversar com o agente de cargas para que ele faça a reserva, né? Para você, como eu não deixo nada passar aqui, reserva em inglês é booking. Então, se você vir escrito booking, né, em algum embarque, a gente está falando da reserva. Reserva de quê, Ivana? De espaço.
Eu preciso de espaço para fazer a minha exportação ou eu preciso de espaço no navio para trazer a minha importação? Então, o agente de cargas vai me ajudar providenciando uma reserva de espaço ou booking numa companhia aérea para fazer a minha exportação ou para eu trazer a minha importação para cá. Quando eu falo com o agente de cargas, eu estou tratando com ele sobre a emissão do AWB, que é o conhecimento de transporte do aéreo. Eu estou falando também, igualmente lá no marítimo, sobre dinheiro, sobre pagamentos, tanto de frete quanto de taxas. O agente de cargas acessa o sistema Mantra do Siscomex da Receita Federal. Aliás, Mantra Siscomex da Receita Federal. Ele faz o input de dados no sistema Mantra para a gente enxergar aqui onde é que está a carga, em que voo que vem, se a origem está correta, ele fala de onde sai, para onde vai, se existe uma declaração de trânsito aduaneiro, informa o número dela aqui. Então, o agente de cargas tem um papel muito importante de consolidar e de fazer com que a viagem dê certo muito rápido. Tá? É muito rápido. Essa agilidade traz alguns problemas, tá? Em relação ao Incoterms, sempre o Incoterms, né? Em relação ao Incoterms, eu vou falar um exemplo bem prático, tá? Que talvez fique assim meio obscuro para você, mas eu vou tentar colocar de uma forma simples, tá? E é uma coisa técnica. Em relação ao Incoterms, se existe uma importação com o Incoterms CFR, ou melhor, CPT, CFR é marítimo, CPT Goiânia. Então, importação da Alemanha, CPT Goiânia. O frete está pago, incluso, e eu só vou ter que pagar aqui taxas para o agente de cargas. Mas a pessoa lá do agente de cargas, na hora de informar uma DTA, não existe um campo para Incoterms CPT. Existe só um campo e ele é FCA, que é equivalente ao FOB. Então, precisava de diminuir, né, de tirar, subtrair o valor do frete desse valor total da invoice, mas não há tempo para isso. Então, a pessoa que está lá operando o Mantra, operando o Mantra não, ela fazendo o trânsito aduaneiro, ela pode informar o valor cheio da fatura comercial, independente do Incoterm. Então, se a pessoa, na minha opinião, se a pessoa que faz essa parte tiver entendimento e levar isso até os seus principais, que precisa ser diferente, vai nos ajudar muito na importação. Agora, quer saber por quê? Porque se isso ficar errado, numa DI, que é a declaração de importação, a gente elimina a possibilidade de um canal verde, porque vai dar um erro de impedimento. Então, o que é importante aqui você ter um agente de cargas que vai cuidar desses detalhes para você, como a gente faz aqui também, eliminando os riscos, erros e as possibilidades de um não canal verde numa DI, porque convenhamos, quem importa via aérea está disposto a pagar um frete mais alto para ter a sua mercadoria com mais agilidade aqui ou mandar com mais agilidade para o seu cliente se for uma exportação. O agente de cargas, de novo, sendo um player muito importante agora no embarque aéreo. Pode fechar direto com a companhia aérea? Sim, pode fechar direto. Recomendo que seja feito com um agente de cargas parceiro. Se não tem um, vamos desenvolver um. E o terceiro, rodoviário, tá? O modal rodoviário. Muito simples, muito fácil de entender, tá no nosso dia a dia. Quem é que não convive com um motorista de caminhão? Pensa uma coisa, eu vou até falar uma coisa agora aqui antes de entrar nesse detalhe técnico. O motorista do caminhão é uma figura, é um player muito importante no comércio exterior, no transporte internacional rodoviário. Ele conduz o veículo, ele simplesmente conduz tudo. Ele tem uma ingerência muito grande no transporte internacional rodoviário, porque ele conduz o veículo sozinho. Geralmente ele está sozinho, né? E ele também faz o manuseio e é responsável pelos documentos de embarque, os documentos internacionais, como fatura comercial, packing list, certificado de origem e o próprio CRT, que é
colocar aqui, o conhecimento de transporte internacional no rodoviário. Quando nós precisamos transportar uma mercadoria via rodoviária, nós contatamos uma transportadora diretamente. É muito simples, falamos com uma transportadora, ela já cota o frete para a gente, informamos para ela também os dados da carga, peso, origem, destino, o tipo de embalagem, quantidade de embalagem, onde vai ser coletada e novamente o Incoterms, porque aí a transportadora vai saber qual é a responsabilidade dela, quem vai pagar pelo serviço do frete. Aqui não tem taxas, geralmente a transportadora cota o all-in, que é tudo incluso, e o que se tem assim que poderia ser chamada de taxas, né? São os pedágios, pelo caminho, alguma taxa dentro de armazenagem, o seguro internacional aqui praticamente já está automático, mas tem que ser solicitado assim, expressamente, senão isso pode ficar no ar e aí pode dar confusão, né, no caso de um sinistro. Então é muito fácil falar diretamente com a transportadora e é por isso que é muito comum nós solicitarmos uma cotação de frete, a contratação do transporte, né, diretamente com a transportadora, tá? Tanto para importação quanto para exportação. E existem transportadoras especializadas em tipo de produto, alimentos, granéis, medicamentos, cargas em geral, né, ou carga geral, cargas secas, frutas. É muito importante você pensar assim, que transportadora pode transportar o meu produto de um ponto A para um ponto B, considerando que o meu produto é tal. Tem controle de temperatura, né? Aí vem o papel do motorista, novamente, você tem controle de temperatura, o motorista tem que fazer o monitoramento dessa temperatura, né, dentro do caminhão, dentro do veículo, tá? Então, o contato direto com a transportadora no modal rodoviário é muito simples. Hoje, inclusive, eu estou em contato com a transportadora e vendo, inclusive, se ela faz alguns outros serviços adicionais de fronteira. É uma operação também muito rápida, o veículo é muito menor, né, que um avião, e um navio nem se fala, então ele leva praticamente uma carga por vez. Quando eu digo praticamente, é que pode haver então o transporte de uma ou duas cargas distintas, tá? São cargas consolidadas, né? Isso é possível, mas nunca vai se equiparar a um avião. Então, outra coisa que esse modal tem, né, a transportadora tem, é uma facilidade de locomoção por causa do veículo. Então, se o veículo tem uma rota de uma rodovia, de uma estrada, e há algum impedimento dele passar por ali, para cruzar uma fronteira, ele pode facilmente trocar esse caminho e fazer a viagem por outra rodovia, por outro caminho, sempre prestando atenção, obviamente, nesse cruze dos países, no trânsito dentro dos países e cruze de fronteira. Na cotação de hoje, a gente está fazendo o desenho de uma operação de exportação aqui do Brasil para o Chile e vai cruzar a Argentina. Então, para chegar no Chile, vai fazer todo um trânsito dentro de outro país que não é o país de destino da mercadoria. Então, a transportadora tem que saber de todos esses detalhes, quem vai pagar pelo frete e saber que ela tem que cruzar, né, o veículo vai cruzar duas fronteiras, né, 3 países envolvidos. Então, Brasil para a Argentina, de Argentina até o Chile. Aqui eu coloquei terceiro. Às vezes, nós podemos chegar até uma transportadora através de um terceiro. Aqui não tem um agente de cargas, pelo menos não com esse nome formal. Mas pode ser que exista uma empresa terceirizada que pode ajudar a gente nisso. Então, se a transportadora é muito grande, ela prefere talvez falar com uma outra empresa, um escritório, que faça esse agenciamento de frete também, tá? Não é um agente de cargas, como nos outros casos de aéreo e marítimo, mas pode ser uma empresa séria, né? E tem que ser uma empresa séria, responsável, que vai
cuidar também de reservar caminhão, de organizar todo o trâmite documental e eventualmente vai até manusear a parte financeira, tá? Quando eu falo manusear a parte financeira, é nós pagarmos o frete para esse terceiro e esse terceiro repassar para a transportadora. Obviamente que ele vai receber uma parte, o frete vai ficar com overprice, com um preço um pouco maior, mas ele vai receber por isso porque ele vai nos dar um respaldo. A vantagem de trabalhar com um terceiro intermediando aqui é que a agilidade na comunicação é bem maior. Então, nós falamos com uma pessoa que vai estar mais dedicada a falar com a transportadora grande. Então, esse retorno de informação, essa precisão pode ser muito mais rápida. Então, uma viagem também bem rápida em termos internacionais. Tá? Em todos os três, é muito importante o follow-up. O que a gente deve pensar, né, ao imaginar, assim, contratar um player, né, para transporte internacional, né? Como é que eu fico sabendo do que está acontecendo? Com que pessoa eu falo? Né? Alguns pontos de atenção aqui. Tenha em mente que o operacional do transporte internacional não é necessariamente, muitas das vezes, a mesma pessoa do comercial que te atendeu. Então, a pessoa mesmo, uma pessoa, um funcionário, né, uma pessoa física que atende a gente no comercial não é quem vai cuidar da operação o tempo inteiro. Então, essa relação entre eles tem que estar muito estreita para a gente sentir que foi bem, está sendo bem atendido aqui. O operacional tem um papel muito importante desses agentes, né, os agentes de carga, né, que cuidam da parte operacional dos três meios de transporte aqui, eles têm um papel de nos tranquilizar, de facilitar toda a comunicação. Então, você deve observar que se o comercial que te atendeu está alinhado com o operacional ou o contrário, né? Se o operacional está alinhado com o comercial que te atendeu, essa pessoa física que te atendeu quando você cotou o frete. É muito importante, tá, que você tenha um follow-up, né? O follow-up é o informar, né? É o acompanhamento de toda a viagem. Não importa se é importação ou exportação e não importa o incotermo. Por quê? É importante a gente saber onde é que está a mercadoria o tempo inteiro, de manhã, de tarde, à noite, todos os dias. É claro que numa operação marítima, você tem que ver cada situação, a gente não precisa ficar sabendo todos os dias onde é que o navio está, né? Porque a viagem é longa, mas no aéreo isso é fundamental. Embarcou, fez uma conexão em tal lugar, não embarcou, o trânsito está pronto, né? O trânsito aduaneiro. Então, esse follow-up aqui é ouro. O agente de cargas tem que ser uma pessoa muito voltada para o follow-up. O operacional deles é fundamental, assim como um bom atendimento no comercial. E outra dica aqui, é dica mesmo, né? Negocie o percentual de spread da taxa de câmbio que vai ser utilizada para pagamento das despesas, porque tanto frete quanto taxas estarão cotadas em outra moeda e não em reais. Vai ser necessário fazer o pagamento em reais com a moeda internacional convertida. Então, esse percentual de spread deve ser negociado na cotação do frete. Por que isso? Porque vamos supor hoje, enquanto gravo este vídeo, a taxa do dólar está aproximadamente R$ 4,90. O spread é um percentual um pouco acima dessa taxa que vai ser praticado, e isso é tranquilo, é comum, é assim que funciona, tá? Para que quando nós paguemos o frete e
e ou taxas, tá? Este valor vai ficar um pouco maior que a taxa do mercado, porque o agente de cargas vai enviar parte deste dinheiro para o exterior para pagar ou o armador, ou a companhia aérea, ou a transportadora. Então, no comércio exterior, no comércio internacional, a gente tem sempre que pensar numa moeda que não é o real, que é principalmente no Brasil, no caso, o dólar, que também pode ser o euro, mas o dólar é o principal. Então, nós devemos aqui, no momento de cotar o frete e até de confirmar essa reserva, prestar atenção nesse percentual de spread que vai ser cobrado no ato do pagamento. Eu digo para você aqui que ele fica em torno de 2% até 10%. O que, na minha opinião, é um absurdo. Então, entre esse daqui, eu diria que de 2% a 4% tá bem razoável. Faltou uma coisa eu falar aqui no marítimo, que é importante eu voltar a mencionar para você, para a gente finalizar. No marítimo, fique atento a demurge e detention. Demurge é na importação e detention é na exportação. Tá? Essas duas despesas são despesas negativas, ou seja, elas oneram a operação e devem ser evitadas a todo custo. Então, quando se fala em frete marítimo internacional, é importante com o agente de cargas definir o quê? Os dias livres de demurge na importação e os dias livres de detention na exportação. Muito bem, muito bem. Então, se alguém tem alguma dúvida, se quiser comentar alguma coisa aqui comigo, quiser aproveitar que eu estou aqui à disposição, mais uma vez lembrando que toda sexta-feira ao meio-dia eu falo com você aqui, eu estou disponível para responder. E se você puder também, vá lá nos stories, lá no Instagram. Praticamente todos os dias eu coloco novidades e informações, muito mais que novidades, assuntos muito relevantes do meu dia a dia do comércio exterior aqui no escritório, lembrando sempre que eu estou aqui para ensinar você. O meu pessoal aqui vai me dizer se tem alguma coisa e eu vou responder e ajudar você agora. Você falou do DTA no aéreo, que, por exemplo, uma mercadoria vai para uma cidade, no caso você falou Goiânia, que é uma zona secundária e primeiro ela passa para uma zona primária. Quem é responsável pelo DTA nesse caso? No aéreo, existem duas possibilidades neste caso, tá? Eu vou citar aqui Goiânia porque é o meu dia a dia e também eu acho que fica muito bom porque acontecem essas duas possibilidades aqui. DTA é Declaração de Trânsito Aduaneiro. Então, esse trânsito aduaneiro indica que vai sair a mercadoria da zona primária para a zona secundária, que é no interior do país, no caso aqui Goiânia. Tá? No aéreo, esse trânsito aduaneiro pode ser feito de duas formas em dois veículos. Tá? Em um avião, obviamente a gente está falando do aéreo, mas ele também, esse trânsito, né, pode ser feito via rodoviária por um caminhão. Como é que é isso, né? Vou trocar aqui, eu falei avião aqui e então caminhão aqui. No meu dia a dia, quando é por avião, a própria companhia aérea, a que vai trazer a mercadoria para cá, Goiânia, ou vai levar, né, para a zona secundária, providencia a DTA, porque é tudo muito rápido. Essa DTA pode ser providenciada a qualquer hora do dia e da noite, inclusive nos finais de semana. Quando é via rodoviária, ou seja, quando vem por caminhão, pode ser pela companhia aérea também, que vai fazer e vai informar a rota, que é rodoviária, ou pode ser por mim aqui. Eu mesma posso cuidar desse trânsito, porque eu posso embarcar, solicitar o embarque da mercadoria até a zona primária e eu mesma cuido do trânsito aduaneiro até Goiânia, por um caminhão que eu vou contratar aqui. Então, eu estou usando dois modais aqui, o aéreo e o rodoviário, para completar a minha importação, porque isso aqui é uma importação nesse exemplo, tá? Então, eu diria assim, que via de regra, é interessante deixar a DTA para a companhia aérea fazer,
Porque ela pode fazer isso, ela tem os elementos, os dados, as informações, o tempo mais apropriado para fazer, para andar rápido, tá? Mas não é só ela que pode fazer DTA numa operação via aérea. O Robson está perguntando se toda mercadoria pode ser via aérea. Quase toda, Robson, pode ser via aérea. Por que quase todas? Vai depender da restrição da companhia ou do país. Exemplo, as companhias aéreas têm muita restrição para embarcar em baterias íon-lítio. Elas são da classe 9, a classe de cargas perigosas. Então, tem várias classes e elas são da classe 9. As baterias íon-lítio, nos celulares, nos relógios, por exemplo, equipamentos eletrônicos em geral, né, tem uma periculosidade muito grande, conforme essa classificação 9. Então, se elas estão sozinhas, não, mas se tem um volume, se elas estão muito juntas, se tem um volume grande junto, uma vez só, numa aeronave, né, que é um veículo tão delicado, porque não pode dar nada errado, senão a aeronave cai e aí há uma fatalidade muito grande, algumas restrições então existem, tá? E para alguns destinos também, ou de algumas origens, né, e países. Então, quase tudo, eu diria assim, quase tudo pode ser transportado via aérea. É muito importante verificar com antecedência a compra ou a venda se aquele seu produto pode ser transportado daquela origem para um certo destino via aérea, antes de você fechar o negócio. Rosberg está perguntando, no caso da exportação, quais são os casos mais comuns de demurge? Há Incoterm no marítimo mais recomendado para se evitar demurge? Numa exportação. Como aqui está muito cheio, vou responder o Rosberg numa outra folha. Até porque eu mencionei demurge no final, demurge e detention, tá? Nós estamos falando então nessa pergunta do Rosberg sobre exportação. Na exportação, nós devemos nos atentar à detention. A detention, aí esse nome é em inglês mesmo, tá? Se a gente traduzir ao pé da letra, é porque a gente está detendo, né, alguma coisa. A detention é para um container, é para o container marítimo, porque isso daqui é modal marítimo. A detention é uma penalidade quando nós detemos por muito tempo um container sob a nossa guarda, em vez de embarcar ele logo. Então, nós precisamos negociar já com antecedência, diria mais do que o valor da detention, mas os dias livres dessa detention. Quantos dias livres de detention eu tenho numa exportação? 5, 7, 3, 10, geralmente é isso aqui, 3, 5 dias. Porque a exportação acontece marítima, né, muito rapidamente no Brasil, né? Mas a gente não pode dar bobeira, falando bem assim abertamente, não pode dar bobeira achando que eu ponho meu container com uma semana, eu sou muito precavido, tem que prestar atenção se não vai ter detention. Então, a operação de exportação tem que ser muito controladinha, assim, não pode pôr muito em cima da hora, porque tem prazo para cumprir, mas também não precisa ser com tanta antecedência, ela precisa ter uma programação bem feita. Prestar atenção nos finais de semana, nos feriados, nas cidades por onde a mercadoria vai passar. Às vezes o feriado é no porto, na cidade portuária, e não é na empresa do exportador. Então, a detention é muito importante, independente do Incoterm. Porque se ela existir, ela é problema. Ela é problema. Então, se numa venda ex-works, onde o vendedor tem menos responsabilidades, ele não colaborar na entrega do produto de tal forma que evite uma possível detention para o vendedor, aí fica ruim para ele. Ele não tem a responsabilidade de negociar a detention e tampouco de pagar uma detention, mas ele está envolvido no processo de tal forma que ele tem que cumprir a parte dele, porque se o cliente dele já retirou o container para estufagem,
Ele precisa fazer a parte dele para que ele ajude a evitar uma detention por parte do seu cliente, de quem vai retirar a carga. Então, nesse caso. Agora, a demurge é de responsabilidade do importador. Então, nessa exportação, não vai ter responsabilidade de demurge para o exportador. Tá? Agora, ele também não pode fazer uma exportação bem feita e não entregar os documentos, porque aí vai dar problema e pode gerar demurge para o importador dele lá. Então, na pergunta Incoterms, eu diria que, de uma forma direta, tá? A detention aqui é do Incoterm FOB para frente. Ou só não dá tanta preocupação no Ex-Works. Ok? Muito bem. Eu estou muito satisfeita de ter realizado mais uma live aqui com você. Toda sexta-feira, meio-dia. Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, faça sua inscrição agora e ative o sininho, porque nós estamos colocando o conteúdo aqui para você assistir, se não ao vivo, quando você puder, tá? E ainda dá tempo, você pode compartilhar esse link e se ainda não der tempo, se você quiser reassistir este vídeo e quiser compartilhar depois, ele vai estar disponível gravado aqui no YouTube. E se você me assistiu pelo Instagram, depois pode assistir lá no YouTube novamente e também compartilhar. Eu peço que você faça isso para ajudar a compartilhar mais desse conteúdo valioso, que é toda a minha experiência e vivência em comércio exterior que eu estou colocando aqui para você. Eu vejo você na próxima sexta-feira. Muito obrigada por seu tempo e até mais.